Se existe algo mais corrosivo do que o ciúme, é a ganância destilada em família. Eu aprendi essa lição da maneira mais brutal e amarga possível, não em um escritório frio de cidade grande, mas no solo sagrado da nossa vinícola, o lugar que meu pai construiu com o suor de 3 gerações. Essa história não é sobre vinhos finos ou rótulos caros, é sobre sangue, mentiras e a traição de um legado. Eu fui expulso do meu próprio campo, ridicularizado por quem tinha o meu sangue, mas voltei para provar que a melhor vindima é sempre a da justiça. Antes de eu revelar o rótulo podre que a minha família me serviu, eu preciso de um favor que sela o nosso pacto de lealdade. Se você valoriza a integridade e acredita que é verdade, assim como o bom vinho, tem seu tempo para amadurecer e se revelar, eu peço seu like agora mesmo. Sua interação é o combustível que me move. E se você quiser acompanhar a minha volta por cima, do zero absoluto até o brinde final, inscreva-se no canal e ative o sino. Agora, prepare-se para degustar cada detalhe amargo da minha confissão. Meu nome é Daniel, e eu tenho 37 anos. Meu universo é o do vinho. Eu cresci entre barris de carvalho francês, o cheiro da terra úmida após a chuva e o aroma doce das uvas esmagadas. Meu pai, Dom Fernando, era uma lenda viva do vinho sul-americano. Ele transformou a pequena vinícola Terra Fértil em uma marca de prestígio internacional, conhecida pelo seu Cabernet Sauvignon encorpado e premiado anualmente. Meu pai sempre me disse que o segredo de um vinho excelente está em 3 pilares: a paciência da natureza, a honestidade do processo e a qualidade do solo. Eu era o enólogo-chefe, o responsável por toda a alquimia da produção, da análise do solo à prova final do blend. Meu irmão mais velho, Eduardo, era o homem das relações públicas e das vendas. Eduardo sempre foi o galã, o que falava 5 idiomas e brilhava em Nova York ou Paris. No entanto, ele era impaciente, o pior, desrespeitoso com o processo. Ele via o vinho apenas como um produto de prateleira, não como a expressão de um terroir. Ele queria lucros imediatos, sem o respeito pelo tempo que a uva exige. A inveja que ele sentia do respeito que eu tinha com os trabalhadores e do conhecimento técnico que só eu possuía era um veneno silencioso. A tragédia começou a fermentar quando Dom Fernando adoeceu de repente. Um tipo agressivo de câncer o enfraqueceu rapidamente. Ele tinha um testamento claro, redigido anos antes. A gestão da vinícola ficaria sob minha responsabilidade técnica, e Eduardo cuidaria da parte comercial, com a propriedade dividida em cotas iguais. Eduardo iniciou a traição no silêncio e na lábia. Ele me convenceu a focar 100% no tratamento paliativo do nosso pai, alegando que ele cuidaria de toda a burocracia do inventário e das finanças. Você é o mestre da uva, Daniel. Eu sou o mestre do dinheiro. Confie no seu irmão, ele me dizia, enquanto me abraçava e me afastava do escritório central da vinícola. Enquanto eu pesquisava tratamentos experimentais e fazia orações, Eduardo pesquisava advogados corporativos e explorava a fraqueza do nosso pai. O golpe foi cirúrgico e cruel. Eduardo usou procurações assinadas por meu pai em momentos de confusão mental induzida por sedativos para refazer o testamento e o contrato social, transferindo a maioria das cotas e a total autoridade de gestão para si. Ele alegou que eu era muito emotivo e incapaz de liderar uma empresa moderna. No novo contrato, havia uma cláusula de não competição draconiana. Eu estava proibido de usar a marca Terra Fértil ou de aplicar qualquer técnica de vinificação ou melhoria de solo desenvolvida por mim nos últimos 10 anos, por um período de 1 década. Eu, de luto e exausto, assinei os documentos de inventário final sem questionar as minúsculas notas de rodapé, confiando cegamente na lealdade do meu irmão. A bomba explodiu na primeira reunião do conselho após o enterro. Eduardo, vestindo um terno novo e sorrindo para os investidores, me entregou uma carta de demissão por baixa produtividade emocional e uma cópia plastificada do Novo Testamento. Você está fora da vinícola Terra Fértil. O vinho é um negócio de luxo e de alta finança, não um hobby de terra. Você pode ficar com as suas botas e o seu conhecimento de solo. Eu fico com a marca, os barris, os vinhedos e os milhões, ele declarou, rindo na frente de todos os funcionários. A pior cena foi ver Marta, nossa gerente de produção de confiança, chorar em silêncio de indignação. Ele me deu 24 horas para sair da propriedade onde eu nasci e para desocupar a casa anexa à adega. Pessoal, se você ficou revoltado com a ganância e a frieza do Eduardo, se você se chocou com a traição que ignora a dor do luto, eu peço seu like agora mesmo. E se você quer ver como eu usei o meu conhecimento técnico, a única coisa que ele não pôde roubar, para me reerguer do zero, inscreva-se no canal. A parte 2 é o início da minha batalha pela verdade do vinho. Vamos juntos. Eu saí da vinícola com a alma em frangalhos e um único tesouro inegociável, meu caderno de anotações sobre análise de solo, clima e as técnicas de poda que meu pai e eu aperfeiçoamos. Eu me lembrei das últimas palavras lúcidas do meu pai: o vinho ruim, você disfarça. O solo ruim, você vende. Mas o solo bom, você cuida e ele te recompensa, Daniel. Eduardo e sua nova equipe de marketing, liderada por um arrogante consultor, Máximo, começaram a cometer o erro que todo ganancioso comete: a ignorância técnica. Eles queriam triplicar a produção para atender aos grandes vouchers de venda que Eduardo havia fechado em Nova York. Eles ignoraram a poda de inverno, usavam fertilizantes químicos agressivos que exauriam o solo e, o pior, misturavam uvas inferiores compradas de regiões vizinhas para aumentar o volume do vinho Terra Fértil. O resultado? Um vinho de má qualidade, sem complexidade, vendido pelo preço de um premiado. Eu estava desempregado e desonrado, mas focado.
Usei o pouco dinheiro que sobrou de minhas economias para alugar um pequeno terreno abandonado, um lote pobre, rochoso e marginal fora da zona de prestígio, que ninguém queria cultivar. Na verdade, todos zombavam da minha escolha. Eles o chamavam de solo do desespero. Mas eu tinha estudado aquele solo há anos. Descobri que, embora o solo fosse difícil, a inclinação da colina e a exposição ao sol eram perfeitas para uma variedade de uva menos comum e extremamente exigente, que meu pai sonhava em cultivar, a Petit Verdot. Ninguém a cultivava na região porque exigia um cuidado extremo, uma poda radical e uma paciência de no mínimo 3 safras para amadurecer. Com a ajuda de Marta, a gerente de produção que Eduardo demitiu por lealdade a mim, aluguei o terreno e conseguimos um pequeno empréstimo com um velho amigo do meu pai. Meu capital era quase zero. Meu diferencial era o método Daniel, um processo de vinificação boutique, natural, sem aditivos químicos, lento e focado na pureza da uva. Meu objetivo não era o volume, era a perfeição inquestionável. Eu chamei a minha nova, e humilde, vinícola de Vindima Leal. Minha vingança seria lenta, paciente e, sobretudo, irrefutável. Eu faria um vinho tão superior em buquê e estrutura que, pelo contraste, revelaria a fraude que Eduardo estava vendendo sob a marca do meu pai. O meu primeiro vinho, o Vindima Leal Reserva, está sendo preparado. Eduardo está rindo, achando que o meu vinho de terras marginais não é ameaça. Quer saber como o meu vinho de R$ 50 fez o vinho dele de R$ 500 parecer vinagre? Inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para não perder a prova de fogo. Eu passei 3 anos cuidando da Petit Verdot. Foi um trabalho de monge e de engenheiro agrônomo, corrigindo o solo com adubos orgânicos, podando as videiras de forma cirúrgica e controlando a umidade cacho por cacho. O resultado foi um vinho de cor rubi profundo, aroma complexo, com notas de tabaco e pimenta, e taninos firmes e sedosos. Era uma obra-prima da paciência. Enquanto isso, o terra fértil de Eduardo estava afundando. O mercado de luxo não perdoa a queda na qualidade. Restaurantes Michelin começaram a retirar o rótulo. Ele estava usando corantes e açúcares para tentar maquiar a safra ruim. Ele e o consultor Máximo investiam milhões em marketing e festas, tentando desesperadamente abafar o gosto amargo do vinho. O momento do confronto foi na grande competição de vinhos nacionais. Eu inscrevi o meu humilde Vindima Leal Reserva. Eduardo estava lá, sentado na mesa principal, com o arrogante Máximo ao lado, rindo da minha presença. A competição final era uma prova cega. Os 12 jurados, todos sommeliers e críticos de renome mundial, provavam os vinhos sem saber o rótulo. Eu observei. Meu vinho era o número 5, o terra fértil era o número 8. O jurado principal, um renomado crítico francês conhecido por sua severidade, provou o vinho número 8, terra fértil. Ele girou a taça, cheirou, tomou um pequeno gole e discretamente jogou o vinho no balde. Ele não fez sequer uma anotação, apenas balançou a cabeça em desaprovação. Quando ele provou o número 5, Vindima Leal, ele parou. Ele cheirou por 1 minuto inteiro, provou novamente, fechou os olhos e olhou para o vinho com uma admiração que valia todos os milhões. O resultado foi anunciado. O vinho número 5 foi o grande campeão, recebendo a medalha de platina e o prêmio de melhor expressão de terroir novo. O crítico, ao descobrir que era um Petit Verdot de uma vinícola nova, declarou: "Este vinho tem a alma da terra, a paciência do tempo e a honestidade de um mestre. É a verdade engarrafada. Os outros são apenas líquidos coloridos." Eduardo me procurou no backstage, com o rosto vermelho, branco de raiva. "Você violou o contrato. Você roubou minhas uvas ou a minha fórmula." Eu sorri, segurando o troféu de platina. "Eu não roubei nada, Eduardo. Eu usei o meu conhecimento de solo, que você desprezou, e as uvas que você considerou lixo. Você roubou os barris e os rótulos. Eu fiquei com a verdade do solo. E a verdade, como um bom vinho, sempre sobe a cabeça e expõe a mentira." O prêmio de platina fez o Vindima Leal explodir. Restaurantes de luxo em Paris, Londres e Tóquio imploravam pelo meu vinho. Eu usei o sucesso e o dinheiro do prêmio para contratar os melhores auditores financeiros e advogados especializados em fraudes. Com o sucesso do meu vinho, o contraste com a péssima qualidade do terra fértil de Eduardo ficou insustentável. Os grandes importadores cancelaram contratos. Os bancos exigiram garantias. Os auditores independentes que contratei descobriram que Eduardo e o consultor Máximo haviam desviado dinheiro dos investimentos, além de terem falsificado notas de compra de uvas de prestígio que nunca entraram na produção. Eu tinha as provas de fraude e a prova técnica da minha inocência. Em uma jogada de mestre, eu usei o capital da minha nova safra, vendida a preço de ouro, para comprar as dívidas bancárias e as hipotecas que Eduardo havia contraído. Eu me tornei o credor principal da vinícola Terra Fértil. Ele não teve escapatória. Para cobrir o buraco financeiro, ele teve que me entregar a vinícola, o prédio e a marca. Eu voltei para casa. Meu primeiro ato foi reinstalar Marta como gerente geral com participação nos lucros e demitir o arrogante consultor Máximo. Meu segundo ato foi quebrar todos os barris que continham o vinho falsificado. Eduardo perdeu tudo. Eu o encontrei uma última vez, no portão principal da vinícola. Ele estava com um semblante de derrota total. "O que eu faço agora, Daniel?" ele perguntou. Eu olhei para ele, sem ódio, apenas com a frieza de um geólogo. "Você tem o meu sangue, Eduardo.
Vá para a cidade, compre o terreno mais pobre que encontrar, trabalhe com paciência e aprenda a respeitar a terra e o tempo. Se você conseguir fazer um vinho honesto, talvez um dia eu experimente. Mas nunca mais toque em nada que meu pai construiu com integridade. Eu sou o dono de 2 vinícolas, e o meu maior prêmio é o sabor inegável da justiça. Eu honrei a memória do meu pai ao provar que a integridade é, de fato, o melhor ingrediente. Se essa história ressoou com você, se você já lutou pela verdade contra a mentira, eu preciso da sua opinião. Deixe seu comentário. Eu fui muito duro com meu irmão ao fazê-lo perder tudo, ou a arrogância dele merecia essa queda? Seu ponto de vista é crucial para o meu reboot final. Para que mais histórias como esta cheguem até você, inscreva-se e ative o sininho. Até o próximo relato.